Fala aí, galera. Que é isso, hein? Já temos aí o Elton Ferreira, Fernando e Adriel já estão na área aí conosco, na nossa live, às 23 horas. Vamos quebrar tudo aqui. Patrícia também já encontra-se conosco. Senhores, olha só, faça um favor para mim. Manda o link lá no grupo da mentoria, por favor. Manda o link da aula aqui. Mandem o link, por gentileza, lá no grupo da mentoria, para que todos possam vir aqui e que a gente possa debater o nosso tema, né? O nosso tema, então, do dia. Quebrando tudo aqui, olha aí, ó. Carmen também já está presente, Natália também já se encontra na área. Eu vou lançar o link aqui, olha só. Na verdade, eu vou lançar o tema, né? Hoje nós vamos falar de aí, ó, da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Eu vou comentar os aspectos mais importantes, tendo em vista que é um assunto muito grande. E ontem nós estendemos bastante o tema ali em ação penal. Inclusive, era um tema menor, legal? Mas, de qualquer maneira, a gente estendeu o tema, trabalhamos de maneira pormenorizada e, graças a Deus, deu tudo certo. Eugênio está na área aí também, conosco. E hoje nós vamos trabalhar esses três temas aí, ó. Então, a prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Quando eu me refiro às medidas cautelares, leia-se medidas cautelares diversas da prisão. O Leandro também já está na área. Fala, meu amigo Leandro. Muito bem, Patrícia, muito obrigado. É isso aí. Isso, exatamente, Kaique. Se quem puder mandar o link lá no grupo, lá, por gentileza, no grupo da mentoria, turma 1 e turma 2, eu vou ficar muito agradecido, por gentileza. Quem mandar o pronto aqui na missão, aqui, por favor. Eu acredito que deve ter muita gente esperando lá o link. Na verdade, eu cheguei da aula agora. E aí a gente começa com tudo. Vamos lá? Alguém mandou o link lá? Alguém mandou o link no grupo? Deixa eu ver aqui. Beleza, Leandro. Fechou, meu amigo. Leandro já mandou aí no grupo aí. Valeu, Leandro. Você é fera demais. Compartilhar, beleza, valeu. Só compartilhei aqui o do Leandro. Então, pronto. Leandro já desenrolou para nós aí. Pode ver que muita gente estava aguardando, né? Já começa a surgir os nossos alunos. Então, bora lá. Olivia já está na área também. E Alisson tá também sempre conosco aí. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Olha só, senhor. Nosso trabalho vai se referir, então, mais uma vez vou colocar aqui, porque a galera entrou agora, né? Olha aí, ó. Então, a prisão, nós vamos falar de prisões, nós vamos falar de medidas cautelares e nós vamos falar de liberdade provisória. Um tema bastante extenso, mas eu vou tentar resumir aqui dos pontos mais importantes. E de agora já adianto, eu preciso impreterivelmente que vocês tenham consigo o Código de Processo Penal, tudo bem? O Código de Processo Penal, nessa nossa aula, ele é imprescindível. Eu preciso que vocês tenham o CPP em aberto. Mais precisamente, lá no artigo 282 do CPP, então, o artigo 282 do CPP, onde eu vou trabalhar da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Eu preciso que vocês tenham em mãos o artigo 282 em diante, do Aravante. Fala, meu amigo Roger Mourão. Tiago, Ítalo está na área também. Fala, Luciana, tudo bem? Então, Amanda Araújo também, né? Márcia, boa noite. Olha só, então, senhores, eu preciso que vocês tenham em mãos aí o artigo 282 em diante. Ó, o Adriano já está na área aí também, ó, Adriano Lopes. Mais precisamente no que se refere às prisões, medidas cautelares e liberdade provisória. Eu vou ensinar para você, de maneira geral, de que modo devem ser estudados esses artigos, porque são artigos extensos,
é um assunto muito grande e eu preciso resumir de maneira mais clara, de maneira mais objetiva esse assunto. Bacana. Vamos começar em 5 minutos de aula. Vamos lá, senhores, nós vamos falar então, vou colar mais uma vez aqui, olha aí, ó. Nós vamos falar desses temas aqui, ó. Então, prisões, medidas cautelares e a liberdade provisória. Olha só, vamos imaginar que alguém cometa um fato criminoso aqui no Brasil. Se alguém comete um crime aqui no Brasil, imagine que alguém praticou um crime de roubo, certo? O juiz, ele dispõe de algumas possibilidades. O juiz, desde que preenchidos os pressupostos, ele pode submeter aquele infrator a uma medida cautelar, o buiú, justamente. O buiú é o nosso criminoso. O buiú pode ser submetido, por exemplo, a uma medida cautelar. Ele pode estar proibido de ausentar-se do distrito da culpa. Ele pode ser submetido a uma monitoração eletrônica. Ou seja, a persecução penal vai estar comprometida. Para ele, no caso, né? Por quê, professor? Porque ele vai responder ao processo em liberdade, pois bem, mas ele vai estar submetido a uma das medidas cautelares do artigo 319, é lógico, desde que preenchidos os pressupostos. Ou o juiz, em último caso, pode, inclusive, decretar a prisão do buiú. Legal? O buiú praticou um fato criminoso, o juiz, em último caso, ele decreta, então, a prisão. O importante é que vocês saibam que a regra no Brasil, vou colocar aqui, ó, a regra é a liberdade. Então, a regra no Brasil é a liberdade. É regra. Então, a regra é que o buiú esteja, de que maneira? Em liberdade. Professor, mas espera lá. Mesmo que o buiú cometa um crime e é preso em flagrante, a regra é que ele esteja em liberdade? Sim. Mesmo que ele cometa um crime, a regra é que o buiú esteja em liberdade. E por que motivo que, mesmo ele cometendo um crime, a regra é que esteja em liberdade? Pelo princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Se ele ingressa no processo com o status de presumivelmente inocente, não há o que se falar em prisão ser a regra. Porque mesmo que ele cometa um fato criminoso, ele ingressa no processo criminal com o status de o quê? Inocente. E é por esse motivo que a regra é que ele fique em liberdade. Pois bem, então a gente vai trabalhar de maneira organizada, legal? De maneira, então, bem organizada no Código de Processo Penal. Então, o nosso criminoso, ele é o buiú. O buiú, certo dia, ele estava precisando de dinheiro e o buiú praticou um crime de roubo. Então, o buiú, ele acaba de violar o artigo 157 do Código Penal. Ele violou o direito material. O buiú, violando o direito material, surge para o Estado o juiz puniente. É o poder e dever do Estado de punir. Legal. Mas nós sabemos que, uma vez o buiú estando preso em flagrante delito, ele deve ser submetido à apreciação do juiz em 24 horas. É a chamada audiência. Não é isso? Todo mundo já sabe disso. A audiência de custódia. Então, o buiú praticou um crime de roubo, o buiú foi preso em flagrante e o buiú foi submetido à audiência de custódia no prazo de 24 horas. E nós sabemos que a audiência de custódia é a apresentação de toda a pessoa presa ao juiz no prazo de 24 horas. Pois bem, ocorre que essa audiência de custódia, ela não vai verificar se o buiú praticou o crime ou não. Ela vai verificar a legalidade da prisão. Legal? A legalidade da prisão e, além disso, a necessidade de manter aquela prisão. Se o buiú foi preso em flagrante, essa audiência de custódia vai servir como base para orientar se a prisão vai ser ou não mantida, se o juízo vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas o juiz, ele pode se utilizar do artigo, olha aí, ó. Então o buiú foi preso em flagrante, praticou o crime de roubo, o juiz, ele pode se utilizar do artigo 319 do CPP. Pegue comigo, por gentileza, o artigo, então, 319 do CPP. Olha só.
Vou aqui com vocês, vou pegar o artigo 319 do CPP. Nós sabemos que a regra... Então, nós sabemos que a regra é o quê? É a liberdade provisória, não é? É a liberdade, não é isso? Pois bem, a regra é a liberdade. Mas, se o juiz verificar que aquela liberdade do buiú, aquela liberdade ampla, pode comprometer a investigação ou o processo, o juiz, desde que justificado de maneira excepcional, ele pode aplicar o artigo 319. Olha o que dispõe o caput aí, ó, do artigo 319. Diz assim, ó, são medidas cautelares diversas da prisão. Então, o nosso amigo buiú, que foi preso em flagrante delito por a prática de um crime de roubo, ao invés de o juiz encarcerar, ao invés de o juiz mandar para o cárcere privado, o juiz submete ele a uma dessas medidas. A uma dessas medidas previstas no artigo 319 do CPP. São medidas cautelares que o juiz pode adotar ao invés de adotar o quê? A prisão. Então, olha só, eu vou dar um exemplo aqui. O juiz pode determinar que o buiú compareça periodicamente em juízo. Olha aí, ó. É o comparecimento periódico em juízo. O juiz fala assim, ó, buiú, você praticou um crime de roubo, beleza. Eu vou te conceder, buiú, a liberdade provisória. Ele fica feliz. Ei, beleza. Mas você vai ter que comparecer periodicamente quando do juízo. Então, quando houver um ato processual, você tem que estar presente. Quando houver tal ato, você tem que estar presente. Então, o juiz, mesmo liberando o buiú, ele pode submeter o buiú a uma medida cautelar, que é o quê? O comparecimento periódico em juízo. É uma das medidas. Mas vamos imaginar que o buiú, ele foi além. O buiú, ele praticou um crime no estádio de futebol. Então, ele foi para o estádio de futebol aí, e o buiú começou a brigar, começou a causar confusão e foi preso. O buiú falei, meu filho, você foi preso por esses crimes praticados no estádio de futebol. Eu vou conceder a sua liberdade provisória, mas em contrapartida, você está proibido de frequentar, o estádio. Tudo bem, buiú? Você está proibido de frequentar o estádio. Pode. Olha o que dispõe o artigo 319, inciso 2 do CPP. Vou trazer a bala aqui para você. Diz, olha, buiú, você está proibido de ter acesso a determinados lugares. Ponto. Legal? Então, o juiz ele pode aí determinar que o buiú compareça periodicamente em juízo. O juiz pode determinar que o buiú, em casos específicos, seja proibido de frequentar determinados locais. Vamos dar um outro exemplo. Imagine que o buiú praticou esse crime num bar. O juiz fala, olha, buiú, eu vou te conceder a sua liberdade, meu filho, provisório, porque é a regra. Porque você é presumivelmente inocente, mas você não pode mais frequentar aquele bar. Beleza? Beleza, tranquilo, excelência, legal. Só que agora o buiú ele fez o seguinte. O buiú, ele agrediu a esposa dele. Aí o juiz fala assim, ei, buiú, mesmo você preso em flagrante, eu vou te conceder a liberdade provisória, mas você, olha aí, ó, não pode manter contato com determinada pessoa. Eu estou te concedendo a sua liberdade, buiú, mas você não pode manter contato com pessoa determinada. Aqui se encaixa perfeitamente nos casos de violência doméstica aí, né? E familiar contra a mulher, contra a criança, adolescente, idoso. Então, assim, é muito importante, é muito interessante esse dispositivo aí. Só que, assim, o juiz ele fala, não foi caso de estádio, não foi caso de violência doméstica, mas o juiz quer o buiú lá, aqui na cidade de Goiânia. Ele fala, buiú, olha só, você praticou um crime, mas eu vou te conceder liberdade provisória, mas você não pode ausentar-se de Goiânia. Olha aí, ó, ele não pode ausentar-se da comarca. Ou seja, resumindo, o buiú não vai poder ausentar-se do distrito da culpa. Ele não vai ausentar-se do distrito da culpa. Beleza, professor? Mas só que é o seguinte, o buiú é um cara... Vou falar um negócio para você.
O Buiú é um cara que ele é trabalhador, o Buiú é um cara que ele tem residência fixa, tudo bem? Então, o Buiú é um cara que trabalha e ele tem residência fixa. O que o juiz faz? O juiz fala, olha, Buiú, você foi preso em flagrante, eu vou te conceder a liberdade provisória, mas em contrapartida, você vai ter que, veja só, você vai ter que trabalhar durante o dia, meu filho, e vai voltar para sua casa durante a noite e nos dias de folga. Olha aí, ó, é o chamado recolhimento domiciliar. Quando o Buiú trabalha durante o dia e volta para casa durante a noite e nos dias de folga. Olha aí, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Então, ele tem que ter uma residência, é lógico, para ele trabalhar, para ele voltar para casa, ele tem que ter um trabalho fixo para ele e trabalhar durante o dia. Então, veja, senhores, que o tempo inteiro o juiz ele vai, nesse caso, procurar a liberdade do Buiú. Ocorre que essa liberdade ela é relativizada, ela é mitigada. O juiz pode até conceder a liberdade dele, mas em contrapartida ele submete ele a algumas medidas cautelares. Então nós estamos aí na quinta medida, né? Ótimo. Essa aqui também é interessante para o servidor público, né? Principalmente para quem trabalha na área policial. O juiz fala, olha, ei, policial X, você praticou um crime tal. Eu vou te conceder liberdade provisória, mas em contrapartida você está suspenso da sua função pública. Legal? Pode perfeitamente. Aquela função pública corroborar para a prática delitiva. Legal, senhores? Tranquilo? Eu vou falar disso, viu, Kaique? Daqui a pouco. Eu vou falar disso daqui. O juiz fala, não, eu estou tratando com um inimputável ou um semi-imputável. A ele, a internação provisória. Então, isso pode determinar a ele, então, a internação provisória. Olha aí, galera. Olha o que dispõe, então, o artigo. Está travando? O vídeo está travando? Para mim está beleza aqui. Para mim está tudo bem. A minha aqui tá beleza, hein? E olha que a minha internet aqui é uma lambança. Voltou aí ou não? Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos continuar. Eu acredito que voltou, né? Vamos lá, voltou. Senhores, olha só. Então, em casos de inimputável ou semi-imputável, o juiz ele pode determinar a internação, então, provisória. Beleza? O juiz pode determinar, então, essa internação que provisória. A leitura do artigo 319 é de fundamental importância. Legal. Ou o juiz ele pode, olha aí, conceder, então, a fiança, né? Perfeitamente. Olha, eu vou fazer o seguinte, Buiú, você praticou determinado crime afiançável, então eu vou mandar você para sua casa, mas em contrapartida você vai ter que pagar uma fiança, tudo bem? Ele fala, não, excelência, tudo bem, eu vou pagar essa fiança e vou embora para minha casa. Fechou. E, por fim, olha aí, a famosa monitoração eletrônica, vulgarmente conhecida como tornozeleira eletrônica. Legal? Então, aí tá aí. O juiz pode submeter o Buiú a essas medidas cautelares. Entenda o seguinte, essas medidas cautelares são diversas da prisão. Existe a prisão como uma medida cautelar, ou seja, que vai assegurar ali a persecução penal, mas essas medidas que dispõe o juiz são medidas cautelares, mas são diversas da prisão, porque o juiz ele tem que entender que a regra é a liberdade, mesmo que essa liberdade seja mitigada, como, por exemplo, o recolhimento domiciliar. Veja que a liberdade não é ampla, ela é mitigada, porque mesmo ele não estando encarcerado, ele vai ter que trabalhar durante o dia, só que durante a noite ele volta para sua casa e também nos dias de folga.
A liberdade dele não é irrestrita, é uma liberdade, então, mitigada. Legal? Professor, mas espera lá, esse cara ele corre o risco, então, de fugir do país. Olha, aí o juiz, ele vai utilizar-se do artigo 320, ele vai falar, não, espera lá, mas então isso aqui. Se ele corre o risco de fugir do país, eu vou jogar para ele o artigo 320. Olha aí, ó. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional, intimando-se o indiciado, o acusado, para entregar o seu passaporte em 24 horas. Ele proíbe Buiú de sair do país. E além de proibir o Buiú de sair do país, ele recolhe o passaporte do Buiú em 24 horas. E tem mais, ele avisa as autoridades responsáveis pela saída do país, para o critério de fiscalização. Então, entenda o seguinte, como a prisão é um caráter excepcional, o juiz deve priorizar, aliás, a sua liberdade, o juiz pode submeter o Buiú a essas medidas aí, ó, do 319. Legal, senhores? São medidas que o juiz se utiliza para assegurar, então, a percepção penal, para assegurar, portanto, a aplicação da nossa lei penal. Agora, observe o seguinte, essas medidas aí, cuidado com relação a isso, porque muita gente cai nessa pegadinha. Olha o que diz o artigo 282, parágrafo 1º. Diz assim, olha, juiz, tá vendo essas medidas aí que o senhor acabou de adotar? Tá vendo essas medidas aí que o senhor acabou de adotar? Ô, Leandro, cuidado, viu? Internação provisória é absolvição imprópria? Não, não é absolvição imprópria, Leandro. Sabe por quê? Porque ainda não houve uma sentença. A absolvição imprópria se dá lá em fase de sentença, viu, Leandro? Então, há o processo criminal, há o julgamento. O juiz, quando profere uma sentença, aí sim, essa sentença pode ser uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória própria e imprópria. Lá nessa sentença, aí tudo bem. Essa internação provisória é uma medida cautelar. Pode ser dada, inclusive, durante o inquérito policial. Então, não é o que se fala ainda em absolvição imprópria. Beleza? Fechou. Avançando. Essas medidas cautelares, nos termos do artigo 282, parágrafo 1º, podem ser aplicadas, olha aí, galera, ó, cumulativamente ou isoladamente. Ah, professor, então o juiz pode aplicar uma medida dessas? Pode. Ele pode aplicar duas? Pode. O juiz pode aplicar uma medida, duas, tantas quantas forem necessárias, porque o artigo 282, parágrafo 1º, assim estabelece que essas medidas cautelares podem ser aplicadas isoladas, só uma, ou cumulativamente. Essas medidas aí, do 319 e do 320 do CPP. Entendi. Então, beleza. Show de bola. Agora, olha só, professor, mas pera lá. Peraí. O juiz decreta essa medida aí. Sim, ele decreta. O juiz pode revogar essa medida? Lógico que pode. Entenda, o juiz pode decretar, o juiz pode revogar. O juiz pode decretar, o juiz pode revogar, porque as medidas cautelares têm natureza de cláusula rebus sic stantibus. Olha o que dispõe, portanto. O parágrafo 5º do nosso dispositivo, do artigo 282, diz assim, diz assim, ó, o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista. E, de novo, ele pode decretar, desde que sobrevierem razões que a justifiquem, porque as medidas cautelares têm natureza de cláusula rebus, olha aí, ó, rebus sic stantibus. Que é isso, professor? O que é isso? Ora, o juiz pode decretar, pode revogar. Pode decretar, pode revogar. Porque tem natureza de cláusula rebus sic
rebus sic stantibus. Agora foi. Porque tem a natureza de cláusula rebus sic stantibus. Beleza, galerinha? Então, é a natureza da prisão, das medidas cautelares. O juiz pode decretar, revogar, decretar, revogar. Vai depender ali da sua necessidade e a adequação da medida, a gravidade do crime. Legal, legal, legal? Então, se quer ser na sua prova, olha só, o juiz, uma vez decretada a medida cautelar, não pode mais revogar. Está errado, porque o juiz pode sim revogar a medida cautelar se sobrevierem razões que a justifiquem. E depois ele pode decretar mais uma vez. Legal, galera? Legal, legal, legal? Beleza, professor. Entendi aí essa parada aí. Agora, olha o que dispõe o parágrafo 4. Professor, pera lá. Quer dizer, então, que o cara vai ser submetido a uma medida cautelar? Sim. E se ele descumprir? Galera, se ele descumprir, aí o juiz vai lá para o parágrafo 4º do artigo 282. Ele diz, olha, meu filho, você tem que cumprir, viu? Porque se você descumprir, olha aí, galera, ó, se você descumprir, o juiz, ele pode, olha aí, ó, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou requerimento das partes, poderá substituir aquela medida, ele pode impor outra incumulação ou, em último caso, ele decreta a prisão preventiva. Então, pera lá. Esses dispositivos aí, essas medidas cautelares que o juiz pode adotar, o agente tem que cumprir, lógico, porque se ele não cumprir, o juiz revoga aquela medida, decreta outra. O juiz decreta outra incumulação, aí fala, não tem jeito, Buiú, então agora você está preso preventivamente, desde que preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Legal, galera? Então, mais uma vez, o juiz tem uma série de possibilidades de adotar alguma das medidas do artigo 319. Legal. Pode impor uma medida, duas, aplicar outra acumulação e por aí vai. E se ele descumprir? Se ele descumprir, o juiz vai usar o artigo 282, parágrafo 4. Diz, olha, meu filho, já que você descumpriu, eu vou revogar essa medida e vou aplicar outra. Vou aplicar mais uma incumulação. E se você descumprir, em último caso, eu decreto a sua prisão preventiva. Beleza, galerinha? Fechou, professor. É isso aí. Então, eu estou trabalhando com vocês os pontos aqui mais importantes desse dispositivo. Legal. Senhores, pelo amor de Deus, olha só. Vamos agora para o mundo da teoria. Durante a ordem de qualquer dessas medidas cautelares, então, mais uma vez, durante a ordem de qualquer dessas medidas cautelares, você vai observar o que dispõe o artigo 284. Diz assim, olha, não será permitido o emprego da força, salvo aquela força indispensável para resistência ou tentativa de fuga. Laís, a Silva Frazão está na área, muito bom. Então, não será permitido o emprego da força, salvo aquela força que é indispensável no caso de resistência ou tentativa de fuga do preso. Espera lá, professor. Então, quer dizer que não pode bater, não pode utilizar força desnecessária? Não, não pode. Legal? No cumprimento dessas medidas cautelares aí, ó, não se pode utilizar a força, salvo o indispensável em caso de resistência ou em caso de fuga do preso. Professor, mas pera lá, eu vi uma operação em que o policial já chegou descendo a porrada. Meteu a mão na cara do Peba. Uai, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Não é isso? Cuidado nesse aspecto aí. Professor, então agora não quero mais ser policial, não. Calma, calma. Uma coisa é o quê? É a teoria. Tudo bem? Então, você vai observar o artigo 284, que diz que não será permitido o emprego da força, salvo aquela força indispensável. Se houver o quê? Uma resistência ou houver uma tentativa de fuga do preso aí.
Tudo bem, senhores? Cuidado nesse sentido aí. A galera vibra demais com esse 284 aí, hein? Isso é a teoria, isso é a teoria. A pessoa perdi até a graça. Aos moldes, Fernanda Carvalho, é isso aí. Aos moldes. Eu até fiquei desanimado com essa informação do 284. Eu vou riscar ele do meu Vadmec. Eu não vou querer ver o Vadmec, não. Eu vou riscar esse trem. Calma. Calma, porque você vai precisar desse artigo aí para passar na sua prova. Depois que passar, meu amigo, aí já é outra história. Passou, acabou, né? Aí é outra coisa. Pois bem, esse é um dispositivo muito importante. Outro detalhe. Olha o que dispõe o artigo 283, parágrafo 2º. Diz que, olha, meu filho, essa prisão aí, que não pode ser utilizado o uso da força de maneira exagerada, desnecessária, aliás, pode ser feita a qualquer dia e a qualquer hora. Então, olha aí, o uso da força pode ser feita a qualquer dia e a qualquer hora. Legal? Cai na sua prova, olha. A prisão só pode ser feita em dias úteis. Está errado. A prisão pode ser feita em qualquer dia e em qualquer hora. Fechou? Beleza, professor. Tô pegando aí a manha dessa bagaça aí. Tô pegando a manha. Beleza. Agora, senhores, eu quero que vocês vão aí pro artigo 301. Cai também pra caramba. Artigo 301, todo mundo já sabe dessa, né? Olha aí. O artigo 301, ele vai trazer as hipóteses do flagrante facultativo e do flagrante obrigatório, né? O flagrante facultativo se dá quando qualquer pessoa pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Agora, o flagrante obrigatório não, né? O flagrante obrigatório se dá quando as autoridades policiais devem prender quem quer que seja encontrado aí em flagrante delito. Beleza, senhores? Então, cuidado com relação a isso. O artigo 301 traz um tópico que, mesmo sendo fácil, ele é muito cobrado em prova. Flagrante facultativo e flagrante obrigatório. Pois bem, avançando. O artigo 302 ele vai trazer a hipótese de flagrante próprio. Tanto o artigo 302, inciso 1, quanto o artigo 302, inciso 2 do CPP. Diz o artigo 302, inciso 1, que considera-se flagrante delito aquela pessoa que está cometendo a infração ou ele acaba de cometer. É a famosa certeza visual do crime. Quando há certeza visual do delito, eu estou diante de um flagrante o quê? Próprio, legal? Flagrante próprio, flagrante real. E a certeza visual do delito. Quando a gente está cometendo um crime, ou ele acaba de cometer aquele fato criminoso. Pois bem, professor, mas eu já ouvi falar do flagrante impróprio, beleza. O flagrante impróprio está lá no inciso 3º. Diz que considera-se flagrante impróprio quando há uma perseguição. Quando a gente é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir que é ele o autor do crime. Perceba que no flagrante impróprio existe a figura da perseguição de maneira obrigatória. Então, o flagrante impróprio se caracteriza quando há o critério de perseguição. Legal, senhores? Bacana até aqui. Fechou. E o flagrante presumido se dá no inciso 4º, né? Quando não há o critério de perseguição e o agente ele é simplesmente o quê? Encontrado, né? O agente ele é encontrado em situação que faça presumir aí que é ele o autor da infração penal. Beleza, então veja que no flagrante próprio há a certeza visual do crime, no flagrante impróprio há a figura da perseguição e o flagrante presumido, também chamado de flagrante fictor, caiu no último concurso da Polícia Rodoviária Federal, né? Esse flagrante ficto aí, o agente é simplesmente encontrado. Vamos imaginar. Imagina que o Buiú praticou um crime de homicídio com uma faca. E 2 dias depois ele foi encontrado, senhores, ele foi encontrado com uma faca, com a camisa da cor que foi passadas as informações, deitado com instrumentos que façam presumir que foi ele que praticou aquela infração penal.
Aí, bom, estamos diante do flagrante denominado flagrante presumido, flagrante quando presume-se que foi aquela pessoa que praticou um crime, porque ele foi simplesmente encontrado com objetos, armas, papéis ou instrumentos que possam presumir que é ele o autor da infração penal. O Leandro está dizendo que essa questão foi cobrada na prova da Polícia de Santa Catarina. É verdade, viu, Leandro? É verdade. Foi cobrado também na prova, cai pra caramba, beleza? Caio Siqueira tá na área, beleza, meu irmão? Show, show. Vamos avançar. Para que a gente possa resumir tudo. E depois, senhores, a leitura do CPP, ela é obrigatória, beleza? Eu estou fazendo uns comentários aqui breves, mas a leitura do CPP, ela é obrigatória para consolidar ainda mais o seu conhecimento. Legal. Olha que detalhe interessante. Vou falar do artigo 303. Diz que, olha, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Legal, senhores? É interessante destacar que esse flagrante permanente, senhores, ele, mesmo que surja uma lei mais maléfica, mesmo que surja uma lei pior durante esse flagrante permanente, a lei pior vai ser aplicada. Legal? Nesse caso, não segue o princípio da irretroatividade da lei penal, matéria do professor Adilson Caldeira. Eu estou entrando um pouquinho aqui na matéria dele. Mas só para explicar que, nesse artigo aqui, senhores, ó, imagina um cárcere privado, imagina um sequestro. Se o sequestro durar 1 ano, durante 1 ano, aqueles sequestradores estarão em flagrante. Se no meio do sequestro ali surgir uma lei nova, mesmo tipificando aquele crime como sendo mais severo, aquela lei mais severa vai ser aplicada. Legal? Porque eu estou diante de um flagrante, então, permanente. Nos termos do artigo 303 do CPP, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessará permanência. Legal? Show de bola. Deixa eu ver o que mais que a gente pode comentar aqui, galera, de importante aqui nesse aspecto aqui. Já comentei com vocês a apresentação do preso. Legal, legal, legal. E aí a gente tem que comentar, né? Não tem jeito. A gente tem que comentar, então, o critério da prisão preventiva. Não tem jeito. Olha só. Então, tá bom, professor. Não teve jeito. O Buiú é um cara difícil de lidar com ele. A Kelly está dizendo o seguinte, olha, professor, eu não entendi esse artigo. Olha o seguinte, o Kelly. Olha o que dispõe o artigo 303. Ó, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. É o seguinte. O que é uma infração permanente? Uma infração permanente é aquela que a conduta se prolonga no tempo. É como o meu exemplo é um sequestro. Se o sequestro durar 1 ano, Kelly, 1 ano, durante 1 ano, aquele sequestrador estará em flagrante, porque a sua prática delitiva, ela se prolonga no tempo, legal? O flagrante se prolonga no tempo. É isso que dispõe o artigo 303 do CPP, beleza? E não há como a gente passar por essa aula sem trabalhar o artigo 312 do CPP. Não tem jeito. Não tem jeito. Olha o que dispõe o artigo 312 do CPP. Diz assim, olha, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz de ofício, se no curso da ação penal, ou requerimento do MP, ou do querelante, ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Cuidado, pelo amor de Deus, olha só. O artigo 311 do CPP, ele vai dizer o seguinte, que olha, cabe prisão, inclusive eu queria que vocês anotassem isso, porque isso aqui cai pra caramba, olha só. Diz que é o seguinte, olha, cabe prisão preventiva tanto na fase de investigação quanto na fase do processo. Então, em ambas as fases, cabe prisão preventiva. Mas entenda uma coisa, pelo amor de Deus. O juiz não decreta a prisão preventiva de ofício na fase da investigação. Se eu estou diante da fase da investigação, o juiz, não decreta a prisão preventiva de ofício.
o juiz só decreta a prisão preventiva de ofício na fase do processo criminal. Professor, mas o senhor falou para mim que cabe prisão preventiva na fase de investigação e na fase do processo. Sim, eu falei isso, sim. Mas entenda uma coisa. Essa prisão preventiva só pode ser decretada pelo juiz. Se é durante o processo, ele decreta por vontade própria, de ofício. Mas se essa prisão preventiva ela é decretada durante a fase de investigação, o juiz só pode decretar, meus amigos, só pode decretar, essa é a regra, né? Essa é a regra. Só pode decretar mediante representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Há uma controvérsia muito grande no que se refere à Lei Maria da Penha. Mas eu não vou entrar nessa seara aqui, porque eu estou trabalhando com vocês o caráter processual. É o que dispõe o artigo 311 do CPP. Legal? É o que dispõe o artigo 311 do CPP. Seja em relação à conversão, igual está dizendo o Leandro aqui, é isso mesmo, Leandro. Igual está dizendo o Leandro, a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva em 24 horas, mesmo sem a promoção do Ministério Público, seja lá na Lei Maria da Penha, a gente não vai entrar nessa seara aqui, porque é uma discussão doutrinária muito grande. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, se quer na sua prova, olha só, em regra, a prisão preventiva não será decretada de ofício pelo juiz na fase da investigação, só na fase do processo. Tudo bem? Professor, e como é que ele vai decretar, então, a prisão preventiva? Ele vai, na fase da investigação, se o delegado solicitar ou se o Ministério Público solicitar. Aí ele decreta. Lembrando que, se esse pedido vem do delegado, o juiz primeiro ouve o Ministério Público, depois ele decreta. Tudo bem? Lembrando que há uma discussão em relação à conversão da prisão em flagrante, lá, inclusive na audiência de custódia, no prazo de 24 horas, e também no critério da Lei Maria da Penha. Mas eu quero trabalhar com vocês o critério processual. É o que está estabelecido no artigo 311 do CPP. Mais uma vez, cabe prisão preventiva da investigação, quanto na fase do processo penal. Legal, beleza. Mas, na fase da investigação, o juiz não decreta de ofício. Só decreta se o delegado solicitar ou se o Ministério Público solicitar. Beleza, galerinha? Fechou? A Fábio perguntou, mas na Maria da Penha pode decretar de ofício? Então, é uma discussão doutrinária muito grande, porque, veja, se o juiz decreta na fase da investigação, segundo a doutrina, o juiz está violando o princípio da imparcialidade e também da inércia da jurisdição. Viu, Leandro? A discussão é, se o juiz decreta na fase de investigação, meu amigo Leandro, o juiz estará violando o princípio da inércia da jurisdição. É o que a grande maioria da doutrina defende. Então, mais uma vez, nós não vamos entrar nessa discussão doutrinária, porque isso demora horas e horas e horas. Eu vou me restringir ao que está estabelecido no CPP. Discussão doutrinária, a gente vai ver em uma outra oportunidade. Tudo bem. Então, mesmo a prisão sendo possível na fase de investigação e na fase do processo, o juiz não decreta de ofício na fase da investigação, só na fase do processo penal. Legal, legal, legal. Vamos avançar, então. E aí, os requisitos, né, do artigo 312 do CPP. Diz que, olha, a prisão preventiva, de acordo com o artigo 312 do CPP, vou até tirar aqui porque está muito grande. Então, o artigo 312 do CPP, ele traz uma redação muito grande, né? Deixa eu tirar aqui, pera lá. Diz que, olha, abre comigo, por gentileza, artigo 312 do CPP, para que a gente possa, então, discutir esse artigo. Diz que, olha, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência do seu criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, meus amigos, essa prisão preventiva aí, ela só pode ser decretada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. Lembrando que ela não pode ser decretada de ofício, pelo menos em regra, né? Pelo menos em regra, ela não pode ser decretada de ofício na fase da investigação policial, salvo a questão doutrinária. É o que o Leandro diz, ó. Já vi várias pegas em questão, dizendo que no processo... Olha aí, o Leandro diz que, olha, que já viu várias pegadinhas dizendo que no processo o delegado pode requisitar a prisão preventiva. Negativo. O delegado não requisita nada, né? O delegado não requisita nada. Não. O delegado não faz parte do processo. Negativo. Muito bem, Leandro. É exatamente isso. O delegado não pode requisitar uma prisão preventiva. O delegado, ele vai fazer uma promoção acerca da prisão preventiva, legal? E nunca ele vai fazer uma requisição. Nem mesmo, Leandro, meu amigo Leandro, nem mesmo o Ministério Público pode requisitar uma prisão. O Ministério Público, ele vai requerer a prisão do juiz. Até mesmo porque quem tem que fundamentar é o juiz. O juiz que vai vai decretar a prisão preventiva, mas de maneira o quê? Justificada. Então, galera, a gente chegou até aqui com a seguinte síntese. Nós falamos que o Buiú praticou um fato criminoso e o juiz pode submeter o Buiú a uma medida cautelar. E por que ele vai submeter o Buiú a uma medida cautelar? É porque a regra é que o Buiú fique em liberdade. Isso mesmo, o Eric. Mas não deixa de ser um pedido, beleza? Ele pode sim representar, é um pedido. Ele pode representar sim. Então, o Buiú, a regra é que ele esteja em liberdade. A exceção é que ele esteja preso. E é por esse motivo que o juiz ele vai submeter o Buiú a uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Beleza, galerinha? Do artigo 319 do CPP. Em último caso, se houver um descumprimento daquelas medidas, o juiz pode revogar uma medida, decretar outra em acumulação, ou, em último caso, ele pode fazer o quê? Decreta a prisão preventiva. Mas, para que ele possa decretar a prisão preventiva, deve ser preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP. E é por esse motivo que eu separei a nossa live em 2 tempos. Então, nós falamos hoje da prisão, medida cautelar e liberdade provisória, parte 1. E na semana que vem, porque amanhã vai ter live do Guilherme e depois vai ter live do professor Caldeira. Na semana que vem eu vou terminar com vocês esse tema, porque é um tema muito gigante. A gente vai demorar 2 horas para esse tema, legal? 50 minutos para essa aula aqui e 1 hora mais ou menos para a aula que vem. Porque eu vou ter que preparar ainda aqui outros materiais para a mentoria. Nós estamos planejando para vocês, da mentoria, uma semana, esse último mês, senhores. Entenda uma coisa, no último mês, vocês não vão ter vida, tudo bem? No último mês de mentoria, vocês não terão vida. E o professor Caldeira e eu, nós já estamos fazendo um planejamento exagerado nessa reta mais do que final. Então, esquece qualquer coisa da vida de vocês no último mês da mentoria. A alma de vocês estarão com a banca, né, Demônios Camuflados, conforme o professor Caldeira intitulou aí a nossa banca, né, Demônios Camuflados. Porque é o seguinte, porque é necessário. E lembrando que nesse último mês, nesse desafio 30 dias, a gente vai fazer um verdadeiro desafio. A Patrícia diz, olha, e a gente está tendo vida? Ué, Patrícia, por enquanto um pouquinho, um pedaço. Mas no final, nos últimos 30 dias, vocês não terão mais vida. Por quê? Porque é necessário, meus amigos. Eu passei por isso, o professor Caldeira passou por isso, é necessário. Nós estamos fazendo um planejamento de revisão. Se vocês cumprirem rigorosamente o planejamento de revisão, vocês chegarão lá na prova a todo vapor. A todo vapor. Tudo bem? Nos últimos 30 dias, vai ser muito pior do que está agora. Beleza, senhores? Fechou? Então, assim, meus amigos, eu vou finalizar aqui o planejamento de vocês, junto com o professor Adilson Caldeira, e
eu não posso fazer uma continuidade de 2 horas de live, porque é bem cansativo, porque vocês têm que cumprir metas amanhã. Daqui a pouco, aliás, né? Você tem que cumprir metas. Então, eu preciso respeitar o horário de descanso de vocês, mesmo que seja pouco. Legal? É pouco horário? É, mas precisa respeitar esse descanso de vocês, porque o cumprimento de metas, ele é obrigatório. E aí, com relação também ao estudo reverso que eu ensinei para vocês, porque o estudo reverso, ele é de fundamental importância, né? Ele é de fundamental importância em relação à sua revisão, e você faz o simulado e, ao mesmo tempo, faz o quê? Um estudo reverso. E isso é muito bom. Do meu ponto de vista, aquele estudo reverso se dá em um dos métodos mais eficientes de se preparar. Primeiro, a gente vai ter que aprender a teoria, muito exercício, não é isso? Repetição da letra de lei. Cara, depois do estudo reverso, acabou. É o que você precisa para passar na prova. Nós estamos orientando vocês, direcionando para o caminho da aprovação. É só seguir. E nos últimos 30 dias, mais uma vez, vocês não terão vida. Legal, senhores? Fechou? Eu vou ficar por aqui. Eu espero ter ajudado vocês aí. Mais uma live aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai dar continuidade aí à nossa live 2, né? Parte 2. Então, prisões, medidas cautelares diversas da prisão e liberdade provisória, parte 2. A gente vai fazer isso na semana que vem. Espero muito ter ajudado vocês aí. E até quem puder, né, curta aí, por favor, curta esse vídeo aí, quem gostou, curte o vídeo, quem não gostou, dá um dislike, fica à vontade para isso, mas quem puder me ajudar, curte aí, comente, porque é muito importante para o crescimento do meu canal aí, do YouTube, beleza, galerinha? Então, muito obrigado aí, valeu, Siqueira, Eric, Pumpunha, aí sim, hein? O que é isso aí? O que é isso aí? Quem que é esse Pumpunha aqui? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, que vai ser na semana que vem. Ah, tá, lembrando. Amanhã o professor Guilherme entra, viu, galera? Amanhã ele entra aí com uma live muito importante para o seu desenvolvimento aí psicológico. Fechou? Obrigado.